24, né? Deixa eu colocar aqui, já abrir aqui os nossos encontros para poder fazer contato pelo Messenger. Não esqueçam que na segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter o Cine Psiquiatria com o Dr. Rogério da Paz, com o Dr. Maia, com o Marco também, que o assunto vai ser tratado, vai ser os embalos de sábado à noite. Se você não viu esse filme, duvido que alguém não tenha visto, né? Os embalos de sábado à noite, mas se você não viu, faça contato e assista, né? Porque está nas redes aí, com certeza você pode assistir. Eles vão analisar os embalos de sábado à noite. Já comigo aqui, o Dr. Herberto Edson Maia. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, o som tá bom? Tá ótimo, dessa vez entrou rachando aqui, né? Muito bom. Tu me deu um suco verde e eu fiquei verde. Mas credo, né? Sabe, doutor Maia, eu conheci o suco verde há uns 20 anos, mais ou menos. Então eu passo por fases, assim, tem fases que eu tomo, depois deixo pra lá, sabe como é que é, né? Não é uma Sim. coisa assim, uma coisa 100% certa, mas é certo que eu tomo. E eu sinto falta, é quase como se fosse uma coisa assim, meio dependência, sabe? Porque é tudo hábito, né, que a gente faz. Então, se eu não tenho alguma coisa para fazer um suquinho verde, que não tem uma receita única. Então, tu pode criar, fazer coisas criativas, modificar e tal, mas tem que ter aquele suquinho com verde de manhã cedo, né? É muito bom, eu gosto. O único perigo é quando tu chega num campo assim, verde, bonito, de capim. Pastar, né? Que dá vontade, dá, né? Porque às vezes é melhor do que outras coisas, né? Melhor tu pastar mesmo. Doutor Maia, a verdade é uma, né? Quando a gente consegue fugir da rotina, né? Ou tu fica aberta para isso, não é que seja fugir, é que tu tenha curiosidade de querer experimentar. Como é que, por exemplo, a gente está falando em pastar? Putz grilo, né? A gente adora um bife. Bife é o quê? É o resultado final do pasto. Então, tem até um amigo que diz que ele é vegetariano, né? Porque ele gosta muito de comer carne. E ele se diz vegetariano porque, por tabela, a vaca só come pasto. Então, que papo louco, né? Eu preciso sempre do intermediário. Não deixa de ser, né? E a gente vai levando assim, porque as certezas, como o senhor tem dito muito isso, eu acho que esse é o ponto-chave que a gente vai desvendando, né? Esse mundo das certezas, ele nos transformou em pessoas muito grossas, muito, assim, fanáticas, né? Assertivas, né? Conhece uma coisa e acha que aquilo ali está certo e impõe para o resto da humanidade. Isso. A religião é aquela única, a justiça é aquela única, a alimentação é aquela única, e daí a pessoa entra em guerra porque ela quer impor para o outro, né? Sempre se diz, né, que a ignorância é uma palavra pesada, mas vista nesse ângulo, eu não tenho certezas, eu vivo de incertezas buscando certezas. Quer dizer, de novo cria um paradoxo, né? Mas indicando que a ignorância aí é entendida como curiosidade para ver se a minha certeza hoje resiste às novas posições ou curiosidades que surgem e batem na minha certeza. A maioria das pessoas precisa de uma fé densa, categórica. E aí defende aquilo com tudo que pode, né? Esse é o problema. A gente lembra do Sócrates que dizia, né? Quanto mais sei que não sei. Uhum. Essa seria a posição ideal de cada um de nós, né? Sim, mas daí a pessoa pode sentir que fica frágil, né? Não, a maioria tem uma fragilidade muito grande nessa dificuldade de ganhar esta certeza de
de si, do mundo e do que eu penso. Então, a fé é como um corrimão que eu pegando firme ali, eu sei que eu vou a algum lugar. Só não sei bem se eu estou descendo ou estou subindo. Uhum. Eu estou lendo aqui uma matéria sobre um antropólogo, historiador e pesquisador, o Celso Castro, que é um dos nomes mais importantes aqui do Brasil no estudo da mente, do meio ambiente, do estilo, da vida militar. E ele está agora lançando aí um estudo onde ele diz que realmente a ideologia militar ela tipo assim, ela fez em torno uma metáfora do círculo de Giz para dizer como civis são separados dos militares, como se eles vivessem num outro mundo. Eles são filhos de militares, vivem em academias militares, participam de espaços feitos exclusivamente para eles, clubes militares, hospitais militares. Então acabam criando uma ideia de que realmente eles são excepcionais, diferentes da maioria dos civis, e que eles seriam o tal do poder moderador, que eles teriam essa capacidade, entende? Como sendo quase uma entidade assim superior, né? Exatamente, quando tu cria, vamos dizer, estruturas, vamos dizer, de segurança, como várias categorias e até as profissões, né, aparecem assim como posições determinadas de se lidar com o real, com o ambiente, com o ganho que eu tenho. Então, quanto mais estrutura tiver um encaminhamento desse, então tu falou no Exército, mais seguro eu me sinto dentro desse grupo que tem determinadas leis que são seguidas, determinadas maneiras de se comportar. Então eu realmente fecho com isso porque me gera uma enorme segurança. E eu defendo então essa segurança ou essa ideia, porque o grupo que me acompanha me dá energia de ser, ou melhor, diluído no grupo, eu ganho poder pessoal. Então eu não saio do grupo, e se o grupo é ameaçado, imediatamente eu fico mal ou defendo até com a vida esse grupo, né? E aí, de uma certa maneira, a gente vai até aprimorando essas separações, né? Porque... Então, é bem isso, né? Quer dizer, se os grupos começam a ficar muito densos e diretivos e achando que aquele caminho é o ideal, então daqui a pouco começa a haver cismas ou brigas entre grupos, porque o mais forte seria o que deveria comandar ou encaminhar as coisas, né? Esse é um drama constante o tempo todo, tanto em grupos maiores como em grupos menores, como a família ou ambientes de trabalho, e uma série aí de problemáticas que são grupais e pessoais, né? Agora, o interessante é que todas essas pesquisas, elas vão, ao mesmo tempo, eu acho que meio que aprimorando a nossa sociedade. Talvez daqui a um século, sei lá, as coisas vão ser mais objetivadas, assim, né? Porque hoje a ciência, ela vai detectando passo a passo, de uma maneira, assim, muitas vezes até molecular, o que funciona onde, e no aspecto psicológico vai no mesmo sentido, né? Não, tu vê que a sociedade, de certa forma, evolui, a gente entende que o sistema democrático seria o melhor no momento, embora pela liberdade que ele provoca ou propicia, posições radicais podem querer, vamos dizer assim, tomar conta pela liberdade e pela capacidade que esse sistema dá de liberdade pessoal de opinião, né? Então, mas é que a liberdade de opinião em si também tem o perigo de juntar muitas opiniões e criar um grupo que pode ser o grupo mais poderoso. Então, entra em disputa com outros grupos. As disputas entre grupos, a gente sabe que a diplomacia é o melhor caminho. Mas a radicalidade que nos habita pessoalmente, e aí entra aquela coisa que a gente sempre fala, que o poder corrompe,
O poder, vamos dizer, estimula o narcisismo e o valor pessoal da minha ideia, da minha maneira de ver as coisas. E se eu consigo manipular o grupo cada vez mais forte e poderoso, eu vou nessa direção contra o que seria essa abertura inicial que me deu o poder para chegar onde eu cheguei. E aí, então, o paradoxo se instala, né? Pela liberdade que eu tenho, agora eu posso encaminhar a liberdade dos outros como eu acho que deve ser. Pois é. Não corre o risco de ser tão assim desapegado de qualquer tipo de certeza que a pessoa fica que nem uma pandorga? Pois é, mas aí que está. Os que não têm vontade de poder geralmente começam a perder cada vez mais o poder, porque o egoísmo, o narcisismo, o orgulho pessoal, a certeza do caminho e as benesses que o poder traz, é o demônio do nosso mundo, né? É uma das maiores tentações. Então, manter uma liberdade onde todo mundo é respeitado, não sou invadido, não sou pressionado, sempre há possibilidade de diálogos, essa seria a evolução da nossa sociedade. Porque tu vê, tecnologicamente, nós estamos cada vez mais avançados e moral e eticamente estamos ainda muito primitivos, né? Então a tecnologia está avançando de uma forma que as pessoas que não têm ética nem moral cada vez se aproveitam mais de possibilidades de golpes, de enganar o outro e tudo mais, porque o mais esperto pega a ponta da evolução tecnológica e já passa quase todo mundo para trás, né? Então os mecanismos de conter essa expertise que desperta em nós quando eu sou capaz de ver um ganho na frente e ética e moralmente eu tenho uma dificuldade de me dar conta que o outro é igual a mim e não tem que ser enganado ou aproveitado indevidamente, fica um caminho aberto para tudo que é possível. Então vem alguém e diz assim, não, então temos que proibir tudo, encaminhar tudo, porque não é possível. A gente vê agora, né? Um exemplo mais claro é a droga, né? Que está sendo liberada, a maconha, por exemplo, nos países, na Alemanha, em outros países. E aí tem radicalismos que dizem o mínimo de droga já é um problema. Mas quanto mais repressiva é a posição em relação à droga, mais poder os cartéis têm, né? Então fica uma zona paradoxal que, como eu lido com algo que cresce cada vez mais e, ao mesmo tempo, eu vou perdendo poder. Então, cada ângulo que tu vê uma problemática evoluindo. A gente sabe que as coisas funcionam, quer dizer, sabe não, eu suspeito, né, que as coisas funcionem assim, só que tem pessoas que estilos de pessoas que vão ficando no poder e que são há 100 anos, quase 200 anos, porque eu estava falando isso e eu estava pensando na eleição do Donald Trump, que me parece que é meio que natural, né? Ele vai se eleger presidente. É uma coisa assim, ó, aquele grupo de pessoas do estilo dele, que ele hoje é o destaque, né? Mas que tem ali uma galera que não são poucos, que estão no poder, exatamente no poder há mais de 100 anos, eles vão se reproduzindo eles continuam, apesar inclusive da idade, né? Eles vão continuando, é como se houvesse algum poder maior assim que mantém isso. E o pessoal não acorda. Sim, mas tu vê que é bem isso. Quando um grupo tem dominância, pode ter certeza que o grupo que não está de acordo começa a crescer. E é um ciclo de poder que grupos de poder maior começam a crescer e daqui a pouco tomam o poder.
E aí o grupo que ficou abaixo começa a se movimentar para retomar o poder. Então, tu entendendo isso como uma espécie de jogo de pendular do poder, é difícil, né? A passagem do pêndulo pelo meio, ela às vezes começa a ficar rápida, daqui a pouco o pêndulo fica grudado num dos lados. Então, o ideal de uma linha pendular, que é então a nossa visão, tentativa de visão, é ficar aonde está preso o pêndulo, que é o lugar do meio, aonde eu não exagero em nenhum lado. Mas é bem isso que tu falou, as tendências grupais de poder são sempre de ganhar poder aonde estava o outro poder. Então, aí uma das coisas que o poder maior, quando tomado, começa a querer resolver é as liberdades individuais, que vão ficando cada vez mais restritas. Porque aí tu entra na zona das dissidências do poder que está no poder. Então, para se manter o poder, eu tenho que manter as dissidências controladas. Então, tu vê que é um problema bem maior do que eu ser de um lado ou do outro, né? É uma situação de poder vinculado à natureza humana que vem vindo desde o passado civilizatório que a gente conhece, né? Uhum. Até me lembrei, né, que na Grécia, vamos dizer, nasceu a liberdade, a democracia. Então eram 100 mil cidadãos gregos democratas, ou da sociedade grega, e 300 mil escravos. É uma coisa fantástica, né? Uma experiência assim. Tem aqui 300 mil escravos e 100 mil pessoas livres. Sim. Se aproveitando dos escravos, mas fazendo uma experiência que é democrática. Olha Sim, só, seria tipo assim uma semente, né? Uma semente nascendo aonde? Num lugar no meio. horroroso. Não, e interessante, outro dia eu estava conversando sobre essa questão do como o mundo está violento hoje, aí eu peguei procurei aqui na internet, né, uma descrição da vida numa cidade da Idade Média. E aí nós começamos a ler aquilo ali, né? É uma coisa medonha, uma vida na Idade Média, era para sobrevivência, não tinha esgoto, era uma coisa assim absolutamente medonha. Era tudo uma violência total, absoluta. E algumas pessoas viviam numa situação mais ou menos, né? E tal. E aí esse grupo, nós começamos a falar sobre isso, né? Quer dizer, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais exigente e nunca está satisfeito. Não. E tu vê que, então, se eu tenho uma posição ligada ao poder e como deveria ser, eu já ganhei uma certeza. E o meu opositor tem a mesma certeza lá. Então, se não houver um contato entre as duas certezas, abrindo um campo para uma incerteza e uma melhora das duas certezas, eu vou entrar em guerra. Uhum. E se eu puder, eu amasso o que é contra a minha certeza. Então, tu vê que isso é um problema social, porque eu e tu somos assim. Isso aparece dentro da família, em todos os lugares de relacionamento, de grupos. Ciúmes, inveja, cobiça de posição, minha certeza é maior que a tua, eu sou capaz verbalmente de manipular melhor o outro. Uhum. Então, a expertise de manipulação, ela é individual. E se eu junto muitos com a mesma expertise que eu formo um grupo. Aí eu tenho uma fé, eu tenho um caminho e eu abro um campo de luta até, se for o caso. Ou de influência, vamos dizer, dentro de uma linha de liberdade do outro. Mas o ideal é eu sempre ter mais força que aquele grupo que eu não quero, ou não gosto, ou não estou de acordo, né? Eu comentei agora de manhã aqui no meio de um papo qualquer que eu estava fazendo, Dr. Maia, eu falei sobre remédios de tarja preta. E aí depois eu comentei, o nome que me veio na cabeça foi o Gardenal, né? Que eu disse que na época, lá atrás, era super comum, ele virou mais ou menos o Lexotan de hoje, né?
alguma coisa assim, não sei, talvez muito diferente, mas eu digo que ficou famosinho. Ficou na época era super famoso, né? Então, e aí uma pessoa que está comentando que usou, né? Porque os pais levaram para um tratamento, porque ela era muito ousada e na época ela se desquitou. E logo que casou, ela se desquitou. E aí forçaram ela a usar esse tipo de remédio. Depois passou, hoje em dia já é uma senhora muito idosa, mas que viveu tudo isso e que sabe que foi um psiquiatra que salvou a vida dela, porque foi aos poucos tirando todos esses remédios dela e até o ponto de ela não precisar mais tomar. Mas foi um psiquiatra que, sem a família perceber, entendeu que eu não precisava tomar e foi me tirando aos poucos. Devo a minha vida a ele. História, hein? É muito comum, né, ficar dependente de certas medicações que são mais provocantes de dependência, né? O barbitúrico, na época, também era extremamente capaz de criar essas dependências, né? E mais, ele foi sendo diminuído e restrito porque também provocava com doses não muito grandes suicídio, né? A possibilidade de morte. Então ele foi substituído pelos benzodiazepínicos, né? Que têm menos poder letal e que hoje também são bastante usados, né? Um dos mais famosos é o clonazepam, né? Mais conhecido como Rivotril. E é comum assim o uso, mas que os perigos não são tão grandes, né? Até essa coisa do Rivotril, eu vou só rodar aqui uma piadinha que ontem eu repassei para algumas amigas que tem a ver com isso, mas é piadinha, tá? O senhor não vai ouvir, porque a gente está com esse probleminha, já tinha que ter conversado com o Jefferson para ele melhorar isso aqui, não fiz isso ainda. Mas é o papo que seria hoje, então algumas amigas vão ouvir e o senhor não vai ouvir, mas aí eu lhe conto, tá certo? Tá bom. É que vai ficar um segundo ali no silêncio, tá? Mas nós vamos estar ouvindo aqui. Bem, deixa eu falar, tava pensando a gente fazer alguma coisa. Então, eu pensei de, sei lá, a gente ir num psiquiatra, depois sair, tomar um Rivotril, chorar um pouco, o que você acha? Oi, amiga, tudo bem? Deixa eu falar, tava pensando a gente fazer alguma coisa. Então, eu pensei de, sei lá, a gente ir num psiquiatra, depois sair, tomar um Rivotril, chorar um pouco, o que você acha? Seria assim, uma amiga ligando para outra para uma balada, tá? Sim. E ela convida, ela diz assim, amiga, tô pensando aqui, que tal a gente dar uma saída, ir num psiquiatra, sei lá, assim, tomar um Rivotril, chorar um pouco e voltar para casa. que já tá, a gente já tá mais ou menos nessa, porque eu mandei para algumas amigas e logo em seguida elas me botaram, marca o dia e a hora pra gente sair, né? Depende de ti, quando é que nós vamos fazer? Porque, tipo assim, né, a gente já tá pensando em dar uma saída e tá popularizando, quer dizer, sabe, a ideia de que a gente tem que trabalhar um pouco o lado emocional, né? Agora tu falou, me lembrei que essa semana um paciente meu estava num bar, ali no Moinhos de Vento, e ele estava sentado numa mesa e daqui a pouco duas mulheres jovens, assim, em torno dos 40 anos, bem vestidas, estavam numa mesa ao lado e dizendo, ai, que coisa boa a gente ter um terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista, porque a gente então está sempre assim, entendendo bem as coisas e envolvida com coisas que a gente cada vez entende melhor. Que maravilha, né? Então, me lembrei disso porque tu vê que até a saidinha agora é assim, vamos lá no psiquiatra para conversar coisas boas, fazer uma festinha, vamos dizer, falada com ele e a gente sai muito bem, né? Mas o que eu achei bárbaro é que é o seguinte, tira aquela pecha de escondido, medo de revelar, eu não tenho necessidades psiquiátricas, eu não tenho necessidades psicológicas, eu sou uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa, sabe, comigo as coisas são assim. Tira um pouco esse Superman, né?
Mulher Maravilha, que de repente, de algum tempo para cá, pelo menos nos últimos 50 anos, com certeza, a pessoa tinha que fazer esse modelito, porque senão era vista como uma pessoa frágil, uma pessoa que podia ser... enfim, ter um sofrimento por isso, né? Quando na verdade é bem o contrário, a pessoa começa a se sentir cada vez melhor, né? Porque está resolvida mesmo. Como diz um teórico psicanalista americano, né, que ele diz que todos nós temos uma loucura, uma loucurinha ou uma loucurinha de forma mais ampla, dependendo da pessoa. Só que essa loucura a gente guarda dentro da gente, mas a gente deveria abrir mais ela para administrá-la, porque esse lado mais, ele entre aspas, louco, é um dos lados nossos que deveria ser bem administrado. Então, a piada essa das duas, depois ele descobriu que eram duas advogadas que trabalhavam no escritório ali perto, que estavam, então, avançadas, né, dizendo que os psiquiatras ou os terapeutas deixavam elas muito bem. Então, se eu lido bem com a minha loucura pessoal dessa forma piadista aí, eu estou crescendo no sentido de me aceitar, mesmo nos níveis aonde eu estaria, na visão mais comum, enlouquecida, ou que coisa mais feia, que problema que tu tem, que são coisas que me trancam e não me deixam ser eu mesmo, né? Aí me lembrei que tem na internet a gente usa aquilo, né? Nada é proibido se te faz bem. Assinado Satanás. Um risco, né? Também isso ir para o outro lado. É o caso do meio do caminho, né? Que a gente tem que procurar o meio do caminho, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Aqui uma amiga diz assim, Dr. Maia, estou há bastante tempo querendo perguntar isso para o senhor. Por que eu fico tão furiosa quando alguém me pede calma? Fica calma. Eu enlouqueço. E eu acho que ela teria que ver, vamos dizer assim, eu sempre levanto uma hipótese de uma espécie de dissociação interna. Porque tu vê, a pergunta dela é assim, por que eu fico tão mal quando alguém diz, fique calma, calma? Nesse momento eu perco a calma. Mas por que eu vou perder a calma se alguém me diz calma? Agora eu estou entrando na fila aqui. Então, eu estou entrando na fila, eu tenho pavor que a pessoa me peça calma. Pois mas eu sempre tenho que fazer uma visão de mim, né, quando eu perco a calma. Ou eu perco a calma porque alguém me diz que eu tenho a calma. Então, eu fazendo essa dissociação interna, em que eu observo a mim mesmo, aí não calma e irritada, eu começo a ter capacidade de insight de por que essa palavra vinda de alguém, ou por que esse alguém disse isso nesse momento, que gerou em mim essa falta de calma. Uhum. Porque eu fico absolutamente irritada quando dizem que eu... Calma. Mas então, o paradoxo instalou. Eu não admito dizer isso para mim, porque eu estou calma. Mas por que eu fiquei tão irritada porque tu me falou calma? Sim. Aí eu começo a olhar para mim. Porque é sempre mais fácil criticar o outro e se irritar com o outro. E não perceber o lugar interno que é ativado em que eu perco a calma. Que aí é mais complicado e vai avançando num autoconhecimento maior. Não, é porque ela aqui acabou fazendo um gatilho. Eu fico completamente possessa quando alguém... Sabe, aconteceu alguma coisa e a pessoa olha para mim e diz, calma, Beatriz. Mas então, só um pouquinho, eu tô calma. Aí eu perco a calma. Isso é verdade. Exatamente. Acontece comigo. Então, se cria um paradoxo, porque se a pessoa diz assim, calma, eu digo, mas eu estou calma, eu não preciso ficar irritada com quem me disse calma, porque eu só fico olhando para ela e dizendo, mas por que tu quer que eu me acalme se eu estou calma? Então, internamente, não cria-se uma disrupção. Se eu me der conta que sempre alguém, numa situação determinada,
determinada em que eu, vamos dizer, me mobilizo de alguma forma, alguém pode me dizer, calma, ou peraí, mas eu não estou apressado, nem não estou mal, por que tu falou isso? Eu estou querendo que olhe para mim e diga, mas por que eu fiquei disruptivo com a palavra calma que veio de fora? Essa é a linha do autoconhecimento. Então, né? Bea, pergunta ao Dr. Maia se ele conhece alguém, ou já foi, ou soube de algo a respeito do encontro às cegas, que está virando moda no Brasil. Encontro às cegas? Não, eu já ouvi falar, assim, de sair sem direção. Não, é quando tu marca encontro com uma pessoa, tipo, para conhecer às cegas, tu não sabe quem é. Um amigo marca para ti. Por exemplo, tu tá sem namorado, tá? Tu tá sem namorada. Aí um amigo diz, eu conheço uma amiga, conheço um amigo que seria bom para ti. Aí marca aquele encontro às cegas. É mais ou menos uma coisa meio comum nos doramas. Naquela coisa meio coreana que tá fazendo sucesso aí, jantar com estranhos. Ah, sim, até agora me lembrei que tem um programa também de televisão que junta duas pessoas absolutamente estranhas para um jantar, né? Para ver se há alguma liga. Isso eu já vi, eu acho que é na Rede Globo até. Mas vamos dizer assim, são posições de curiosidade, né? O que vai levar, porque sempre tem alguém nos grupos assim de solteiros que dizem para ti assim, olha, eu conheço alguém que ia dar muito certo contigo, vou te apresentar. E como, vamos dizer, as pessoas gostam do ineditismo, da coisa assim inédita, é uma abertura para uma nova experiência que gera sempre uma curiosidade grande, né? Até agora me lembrei, assim, de um movimento nos Estados Unidos que é de as mulheres voltarem para o lar, para a cozinha, para cuidar dos filhos e submeter-se ao marido. Olha só. A ideia de voltar para casa e cuidar da família, cuidar dos filhos e tal, acho legal. Agora a palavra se submeter ao marido é que encrenca tudo, né? Pois é, mas tu vê, é uma movimentação assim curiosa na oposição das mulheres hoje. É tipo um retrocesso daí, né? É um retrocesso, mas uma zona de busca de quê? Eu tô tão na moda, eu não quero ter filhos, eu não quero casar, eu não quero relacionamento fechado, monogâmico, eu quero aberto. Quer dizer, olha só, toda a coisa muito radical por um lado, parece que é que nem bumerangue, né? Vai longe e daqui a pouco começa a voltar. São porque posições. Pela ausência de equilíbrio, meio termo, né? Exatamente, então tu vê, é mais ou menos isso. Beatriz, calma. Eu fico louca. Eu perco totalmente minha calma. Estou ali tentando resolver a pessoa. Beatriz, calma. Mas que calma? Eu tô calma. Sabe? Mais uma dessas que tu diz, eu te dou um tapa. Então não precisa me bater, né? Não. Mas é que é isso, né? Agora, olha só. Na Coreia, os pais marcam encontros para seus filhos. É moda coreana, onde os pais ricos marcam encontro para seus filhos casarem. O G1, que é o aplicativo, não, é do Globo, né? Da Rede Globo. O G1 baixou o aplicativo, tem um aplicativo que funciona em 5 cidades brasileiras e através da gastronomia, custa R$40, realiza encontros entre pessoas com afinidades. São jantares que ocorrem sempre às quartas-feiras, às 20 horas, em restaurante surpresa. Encontro às cegas. O próximo jantar em Campinas aconteceria 6 dias depois e o G1 baixou o aplicativo. A reportagem, então, pagou a taxa de R$ 39,99 e reservou o dia. Em seguida, o aplicativo pediu a reportagem para preencher um formulário com perguntas pessoais. Aí eles pediram idade e signo, profissão
hobbies, orientação sexual, posicionamento político e gosto culinário. Valor que está disposto a pagar no jantar e tipo de interesse no encontro. Fazer amigos, tentar um relacionamento, quer dizer, tem que deixar claro o que está querendo, né? Isso, então tu vê que o social já antecipa uma série de problemas que eu não teria se eu não tivesse esse encaminhamento aberto aí, né? Então, realmente, quando tu falou nos coreanos fazendo encontros de família, de pessoas para casar ou para se entenderem, eu me lembrei que isso era o que acontecia antes do amor romântico que surgiu no século XVII, XVI, XVII, XVIII, que então as pessoas se uniam por afinidades amorosas ou românticas, né? Que o amor romântico começou nessa época, porque antes os encontros eram sempre por interesse. A família tal queria que a filha casasse com tal família e quem mandava eram os pais ou os que tinham mais poder. Eu podia te mandar meu filho para ser seminarista, padre, eu tinha autonomia sobre o filho no sentido de fazer que ele seja o que eu quero. Até que surgiu o amor romântico e então caiu por terra. Até o amor romântico destruiu os movimentos hippies, beatniks, né? Porque as pessoas começavam a se apaixonar. Hoje em dia parece que o amor romântico está em queda porque ele leva à monogamia e o desejo não tem vergonha e nunca terá. O desejo é poligâmico. Então, depois do amor romântico de um ano, 2, 3, no máximo 4, o meu desejo na fantasia vai ficar para a amiga da minha mulher, para o amigo do marido, e esse desejo é oculto e eu não posso dizer porque o meu casamento é monogâmico. Então, há atitudes negativas ocultas que criam N problemas no relacionamento monogâmico. Então, há uma ação hoje não monogâmica, quer dizer, casais abertos, casamentos abertos. Mas, para isso, nós temos que ter uma capacidade de lidar bem com os ciúmes, a inveja e a relação. Como é que se diz hoje? Uma relação sexual sem afeto pode ser perdoada? Mas isso não é que sempre foi assim? O quê? A mulher, muitas vezes, durante séculos, ela simplesmente aceitou as puladas do marido até saber que ele estava se encontrando sempre com a mesma. Ou seja, tinha afeto. Antes do amor monogâmico e esse tipo de relacionamento que eu falei, podia tudo. Uhum. E aí é o patriarcado, o homem dominante. Só não vale beijo na boca, tipo assim. Porque esse filme Barbie que foi comentado, que nós comentamos, é exatamente isso. A Barbie não tem sexo no mundo da Barbilândia, e quando ela entra no mundo objetivo, uma mulher bonita, a Barbie adulta, né? Ela é seduzida imediatamente. Aí ela diz assim, eu não tenho sexo, eu não tenho órgãos genitais, e volta correndo para o mundo da Barbilândia. E aí a gente... Sim, mas de uma certa maneira sexualidade isso. Aonde tem sexo tem sofrimento. Sim, mas é que para ser humano tu tem que entrar no mundo e do sexo. Isso, e tu vê que o Ken, que é o homem ali, quando chega eles dizem, eu acho que tu é gay ou tu não tem aquilo. Ele imediatamente percebe que ter aquilo é poder, quer dizer, a gente chama isso não mais do pênis, mas o falo, que é o cetro do rei. O falo é poder masculino de dominação. Falo, mas não digo. Falo, mas não digo, só mostro. Aliás, eu me lembrei de uma paciente minha, e não é a primeira, que diz que hoje as apresentações que se faz na internet é o cara tirar uma fotografia do falo e mandar e dizer o que tu acha. Aí ela diz, o que eu digo para eles? Os caras se apresentam mostrando um negócio. Eu digo,
diz para eles assim, quando está meio sem graça com esse tipo de apresentação, olha, eu sempre preferi inicialmente a cabeça de cima. Pois é. Mas é um outro mundo dentro do nosso mundo, né? Quer ver uma coisa que aqui não tem nada a ver com falo, mas é assim, ó, o levantamento feito por uma consultoria educacional norte-americana detectou que os jovens recém-formados estão levando os pais para participarem de suas entrevistas de emprego nos Estados Unidos. Cerca de 20% dos profissionais em cargo de liderança entrevistados pela pesquisa disseram ter observado o comportamento. Então, porque os filhos não sabem se comunicar, não sabem falar. E aí essa geração, ela está levando os pais na entrevista de pedido de emprego. Pode ser, porque os caras estão tão dentro do telefone que não teriam nem condições de falar como os pais falavam ou falam hoje, né? Então é quase assim, eu me lembrei daquela terapia de constelação familiar, né? Tu leva 3 gerações para abrir um emprego para o filho, né? Tu vê que coisa impressionante isso. É quase como se daqui a pouco a gente vai estar se comunicando com linguagem de sinais como os animais. Sim. Não, e outra coisa agora que eu vi, lembrei que esses dias abriu a internet, surgiu um cara dizendo assim, você sabia que ser terapeuta hoje é a profissão mais valorizada? Você não precisa ser psiquiatra, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo para ser um terapeuta. Eu vi isso esses dias. Tu viu, né? Então você vem aqui e ainda por cima tem uma vantagem, você vai manipular o seu horário de acordo, não terá patrão. E esses dias eu recebi de uma cuidadora que cuidou muito tempo uma mãe de uma paciente, ela tinha um grupo de cuidadoras. E recentemente eu recebi um e-mail não, um WhatsApp dela, ali, fulana de tal, psicanalista sexual, especialidade em sexologia, ela não tem curso superior nenhum e provavelmente fez esse curso aí que está aberto, né? Então, ser terapeuta hoje é livre e desimpedido. Livre e desimpedido. E os cursos são rápidos e rasteiros, né? Para ser psicanalista. Agora, que perigo, né? Que momento muito difícil, porque é como se de repente tu estivesse pegando a parte mais nobre do corpo humano e dando para sem nenhum cuidado, né? Porque a pessoa não tem noção de nada e vai fazer um trabalho que é de um cuidado extremo, porque é a cabeça da pessoa. O quanto nós estamos ficando assim, completamente, sei lá, é um desrespeito com o próprio ser humano, né? Quer dizer, tu exige experiência e conhecimento para alguém cuidar do teu fígado, do teu estômago, dos teus rins, da tua pele, mas tu não exige conhecimento e nem especialidade, ou então conhecimento mais profundo, né? Acadêmico, para cuidar da tua cabeça, do teu cérebro, da tua mente. Então, aí de novo nós caímos na zona da expertise, de como eu me situo na vida e quais são as oportunidades mais valorizadas aqui e ali. E aí abre um campo instantâneo. Até me lembrei de um paciente que agora foi fazer medicina em São Paulo e a turma dele, olha só como está se formando médico no Brasil, a turma inicial dele nessa faculdade, que é uma universidade, que a sede parece um shopping, assim, tipo Iguatemi, porque são vários cursos. Sabe quantos alunos tem na primeira turma, primeiro ano? 700. E o preço é R$10.000 por mês. 10 mil por mês? Por mês. 10 mil durante 6 anos, 12 meses por ano. 6 anos. E tem 700 na primeira turma.
cada turma do A a L tem 60, 65 alunos. Eu fiquei também espantado. Bom, mas é o caso, por exemplo, dos coaches, né, doutor Maia? Exato. É mais ou menos isso, tipo, tá nesse nível, né? Sim, e tu vê que o coach está ficando tão aberto, que daqui a pouco eu quero ser coachista, né? Claro. Então eu faço uma formação rápida. Final de semana. E já tenho pacientes, né? 2.500 o preço. Um final de semana. Um final de semana. Que era mais ou menos, mas claro, a coisa vai se sofisticando e as pessoas vão... Porque o coach e um pastor de uma igreja dessas é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Era o autoajuda lá do Paulo Coelho da década de 1980, 90. Depois nós tivemos o PNL, lembra? A programação neurolinguística, que também foi assim um sucesso, um boom. Eu conheci uma pessoa que mudou a vida dela num final de semana, ela fez algo assim que destruiu, né? A vida dela num final de semana. Segunda-feira de manhã ela pediu demissão, ela pediu divórcio, foi uma coisa de louco. Sim, porque é uma coisa assim altamente, quase hipnótica. Hipnótico, E quase de alto nível de sugestão. Uhum. Eu me lembro que eu trouxe para um grupo lá que tinha, no tempo da faculdade, aulas de psicoterapia, um curso de psicoterapia que durou 2 anos. Então eu trouxe um hipnólogo para mostrar para os alunos, eram 12, se não me engano, como é que funcionava a hipnose e a sugestão, né? Então ele implementou o início ali, o grupo, eu e o grupo, observando a maneira que ele começava a induzir a sugestão para hipnotizar. Eu me lembro que 2 alunas entraram em transe profundo, que tu podia mandá-las fazer o que tu quisesse. Elas obedeciam. Aí nós só mostramos, olha o ponto que um transe pode levar. Eu posso fazer então uma linha de regressão e fazer a memória da pessoa voltar para o passado. E aí o grande problema é que fantasias que não são realidade se ativam na memória como se fosse realidade. Uhum. Então eu sou capaz de ter condutas que são baseadas em fantasias que passaram a ser verdades. Que surgem como memória. Com memória de realmente ter acontecido. Ter acontecido, sim. Ao invés de ser uma fantasia, passa a ser uma espécie de memória. Uma experiência que não existiu. E aí eu posso me basear nisso depois para tomar atitudes que são, como tu colocou agora, problemáticas, né? Se usa hipnose em anestesia, tem dentistas que não usam anestesia. Hipnotizam o paciente e ele perde a capacidade de sentir dor, quando a capacidade de ser hipnotizado é de alto nível. Um em 10 pessoas tem capacidade de entrar em transe desse tipo. Eu me lembro que teve uma época, acho que era desses hipnólogos, apareciam em shows e coisa, e que falavam assim, surgiu tipo uma lenda, né? Que a pessoa, quanto mais idiota, menos seria capaz de ser hipnotizada. Não, eu me lembro do tempo de guri em Novo Hamburgo, um show desses, né? Então aí o hipnólogo chegava no palco e dizia assim, juntem as mãos e fechem os dedos e fiquem aqui agora na frente de vocês. Então, na plateia, todo mundo fechou a mão, né? E aí ele começa, quando eu falar 3, vocês não vão conseguir abrir as mãos. Quando eu falar 13, ficou assim, dizendo isso várias vezes, e depois diz, quando eu contar 3, podem abrir as mãos. Olha, eu levei um tempinho maior do que devia. E aí, aqueles que não conseguiam abrir as mãos, ele chamava para o palco, uns 10 mais ou menos, e aí começava o show, por isso foi proibido. Uhum. Até porque a sugestão, até teve uma época também que tinha aquelas era propaganda subliminar, né?
que seria aquela que, de uma certa maneira, entra diretamente no nosso inconsciente e aí pode nos dominar, né? Exatamente, quer dizer, agora o algoritmo faz isso, né? Pois é. Viu? Mas é a mente da gente que é dominada e todos os hábitos, costumes, até mesmo geracionais, eles passam por isso, né? Sim, essa é a base da propaganda, né? De sugestionar através de coisas que chamam a atenção e, de certa forma, grudam, né? Tu vê que quando tu vê uma série na Netflix, daqui a pouco no final aparece: você gostou? Não valeu? Amou? E se tu amou, imediatamente surgem sugestões parecidas para te encaminhar para novas séries daquele tipo. É o algoritmo que faz. Não, e o mais engraçado é o seguinte, que tu não é obrigado a responder aquilo ali. Por que as pessoas respondem? Eu sempre que gosto, eu digo amei. Aí eles mandam uma série de coraçõezinhos para mim. Eu nunca respondi, sou rebelde. Viu? Calma, Beatriz. Eu sou tri-rebelde, eu não respondo. É fogo, né? Doutor Maia, eu era gaga só em alguns lugares. Em outros, conversando em outros lugares, especialmente longe do meu grupo, eu nunca fui gaga. Perto do pai, da mãe e da minha avó, principalmente, eu era muito gaga. Hoje eu ainda tenho alguma gagueira com a minha avó, mas com o resto do mundo não. E isso também foi para tratamento psiquiátrico. Não me curei totalmente, acho que não tem cura. Mas é algo com a minha avó, né? Aí teria que ser visto... Porque nesse contexto a gente sempre vê situações do passado que criaram identificações em mim. Uma identificação é uma coisa que me fixa de um jeito de ser e de uma certeza de ser. A identificação pode ser positiva, então eu sou muito capaz, eu sou muito... Enfim, eu tenho uma facilidade e talentos vinculados a isso ou aquilo. Então, são identificações positivas que me colocam bem na vida. Mas as identificações negativas que se aproximam das chamadas zonas trauma, essas são negativas. Então, para entender por que ela gagueja com aquela pessoa, nós teríamos que imaginar ou verificar a situação ligadas à densidade de autoridade do outro, identificações negativas de obediência, de encaminhamentos que vêm daquela pessoa que me enfraquecem ou me deixam sem capacidade de me determinar. Eu fico inquieto e fico mal, e aí tem um sintoma físico como a gagueira. Ou até de pessoas que eu vou num determinado lugar e tem aquela pessoa, eu fico inquieto, ansioso, eu não me sinto bem. Quer dizer, aí nós temos que levantar a história em torno, examinar em detalhe, e aí começa então um entendimento das identificações, tanto com o pai como com a mãe, ou pessoas importantes no meu desenvolvimento. Então, agora eu vou contar uma outra coisa, que é uma piadinha que eu não resisti ontem, me mandaram e eu coloquei no meu Facebook. Bar do futuro. Um sujeito entra num boteco novinho, todo high-tech, e pede uma bebidinha. O barman é um robô, que serve um coquetel perfeito e pergunta: qual é o seu QI? O homem responde: 150. Então o robô inicia uma conversa sobre aquecimento global, espiritualidade universal, física quântica, interdependência ambiental, teoria das cordas, nanotecnologia e por aí afora. O cara fica impressionado e resolve testar o robô. Sai, dá uma volta e retorna. Chega no balcão e novamente o robô pergunta: qual é o seu QI? O homem responde: deve ser um 100. Imediatamente o robô lhe serve um whiskinho
e começa a falar agora sobre futebol, Fórmula 1, supermodelos, comidas favoritas, armas, corpo de mulher e outros assuntos semelhantes. O sujeito fica abismado, sai do bar, fica pensando e resolve voltar e fazer mais um teste. Novamente o robô lhe faz a pergunta: qual é o seu QI? O homem dá uma disfarçada e responde: uns 20, eu acho. Então o robô lhe serve uma cerveja, se inclina no balcão e diz pausadamente: nossa bandeira jamais será vermelha. Estão perseguindo nosso mito. Bela piada. Eu postei isso lá no nosso Facebook. Mas é mais ou menos isso, né? Dependendo do QI, dependendo da qualidade, isso é fato, né? Isso é fato. Eu não estou aqui querendo falar de bolsominion nem nada, mas isso é fato. Não é que, vamos dizer assim, aí é que está. Quanto mais o alcance intelectual for de curiosidade e não de certezas, mais capacidade tu tem de abrir campos de entendimentos mais sofisticados. Essa piada diz tudo, né? Dependendo da crítica que eu vou fazer a essa ou aquela pessoa, eu usaria, vamos dizer assim, os limites que a pessoa tem. E esses limites são por quê? Porque eu acredito em coisas mais ou menos categóricas e não sou capaz de mudar a minha crítica baseada numa perspectiva que ficou claro aí, né? Quanto maior o QI, como ele é programado por um algoritmo, ele vai sempre lidar, no caso do robô, com o nível que tu apresenta, né? Mas a piada é malandra porque está trazendo uma rivalidade política, né? Mas é exatamente isso que quer dizer. Quanto mais curioso, mais capaz eu tenho de lidar com divergências e ser mais diplomata nas relações com as oposições que eu tenho na vida, né? Então, é uma posição, e aí eu me lembrei que tu falou, é uma posição que me acalma. E eu isso. Não fico mal. É uma posição que me acalma. Mas isso todo mundo vai procurando áreas de conforto, né? Todos, porque essa área de conforto é a melhor. Então, por isso que eu digo que a linha diplomática é a melhor de todas, porque eu sou capaz de, num ambiente de duplicidade de posição, ouvir, me colocar, e é que nesses lugares, quando a outra pessoa tem limites não tão capazes de haver esse diálogo aberto, geralmente há desentendimentos, né? Então, tu vê que com essa divisão do nosso país aqui, muitos íntimos deixaram de ser íntimos, né? Famílias inteiras se separaram. Irmãos, pais e filhos. Pais, filhos, né? Porque não conseguiram dirimir as radicalidades de visão política e aí então houve uma separação em bloco, né? Esse é o nosso ponto importante. O que eu quero dizer, então, é que dentro de nós também está essa divisão. E ela sempre está mais na linha ético-moral. E aí, então, as linhas de vergonha, de segredo, de não poder falar. Porque eu tenho uma visão de mim interna que eu não posso abrir para a maioria das pessoas. Eu tenho um segredo, que é a minha posição interna ou minha loucurinha pessoal. Então, os diálogos entre pessoas ficam complicados. Por isso que as terapias abrem campo para esse entendimento maior de mim mesmo. Descobri que um colega meu de trabalho usa calcinha de mulher. Não é gay. O que pode ser isso, Dr. Maia? Aí eu me lembrei de um paciente meu que, desculpe, ele era jovem, eu acho que tinha uns 16, 17 anos. Ele, quando não tinha ninguém em casa, ele ia para o quarto da mãe e vestia a roupa da mãe, ia para a frente do espelho se masturbar. Então, o que ele estava dizendo que era a mãe fálica, quer dizer, um estar perto da mãe assim me aumenta a potência.
eu sei que eu sou macho, sou capaz, mas o lado feminino materno era muito forte. Então ele precisava botar uma roupa feminina. Se nós formos examinar essa pessoa, provavelmente a dinâmica da mãe dele é muito forte, mas ele coloca a mãe como fálica, quer dizer, o poder da mãe tem que ter um falo. Então, se eu coloco a calcinha da mãe, o meu falo ganha poder. E ele não é gay. Mas é uma perversão que choca. É, tipo assim, uma mãe muito impositiva, muito poderosa. Muito poderosa. É. Como é que ela não tem falo? Ela é tão forte na opinião, então, mas a mãe é castrada, a mãe não tem falo. Não, mas o jeito que a mãe, ou que eu me identifiquei com a mãe, o poder vem da zona fálica da mãe. Então, se eu cobrir o meu falo com uma calcinha da mãe, a minha potência aumenta ao máximo. Eu me sinto muito bem. Talvez ele nem precise disso numa relação íntima, mas o fato de botar a calcinha é como se o poder da mãe fálica, que é não ligada ao pênis, é o cetro do poder, eu ganho o poder da mãe. Uma identificação muito profunda com a configuração materna. É sempre a mãe no meio, né? Isso que é impressionante. Mas, querida, nós nascemos com uma bolsa de água cheia de ansiedade e vamos para o colo da mamãe. O que vai sair disso? Mas é um poder que a gente tem que não... E pior é que não tem curso, não tem preparação, não tem nada, né? Não, por isso que eu digo, é só uma terapia depois, ou uma autovisão muito ampla, é que eu posso me dar conta de aonde eu perco a calma. Que geralmente é sempre. Mas geralmente é o estado comum. O que acontece é isso, tu não sabe o que fazer, tu não sabe se tu acertou, tu não sabe, mas é mais ou menos como tempero de cozinha também, né? Eu gostei muito da posição existencialista que vem do Sartre, né? Tu vê que o casal Sartre e Madame de Beauvoir, eles viveram a vida inteira como um casal aberto e ela tem livros sobre as mulheres e ele sobre o existencialismo, né? Então, no existencialismo se diz que a gente nasce sem um centro, daí a bolsa de água cheia de ansiedade. Onde é que eu vou encontrar o meu centro? No mundo externo. E aprendendo com a experiência, e essa experiência sendo a melhor possível, já vinda da minha formação com o pai e mãe, eu vou gerando um centro que vem do mundo externo, cada vez mais meu, que me dá uma zona central de satisfação comigo mesmo e um estado interno onde eu cada vez gosto mais de mim, sem narcisismo e sem querer dominar o mundo externo, mas ganhando uma capacidade de lidar com o mundo e com esse centro que eu vou criando durante a vida, que me deixa não vazio. Eu sempre vou descobrir um caminho a cada momento em que o meu centro não é abalado. Aí eu me lembrei de uma coisa bem objetiva para a pessoa entender. Tu sabe que em Taiwan houve esse terremoto gigante. Sim. E em Taiwan tem uma torre de 800 metros, que no seu nível mais alto tem uma esfera que pesa não sei quantas, quase 1.000 toneladas, com várias camadas de aço interligadas e amortecedores de todos os lados. Então, a metáfora que eu uso é que se eu aprender na vida a gerar uma esfera com esses amortecedores internos assim, eu aguento terremotos que vivam de baixo para cima e que balançam. Então, eu estou sempre me adequando e essa torre não sofreu nada. Pois eu fiquei impressionada. Aliás, toda a construção civil, tanto ali da Ásia, né, de um modo geral, ela está nivelada exatamente nessa condição.
Agora, se fosse aqui no Brasil, não ia sobrar pedra sobre pedra, né? Ah, não, por isso que a gente veio morar no Brasil, que não tem falha geológica. Não tem falha geológica. Porque, pelo amor de Deus, aqui as coisas são muito frágeis, né? Isso aqui virou um Lego. Isso aqui é um Lego. A gente vê a construção, tu fica observando a construção do edifício e tu te reporta aqueles joguinhos infantis de Lego. Então, quer dizer, se eu não preciso de lidar com terremotos laterais e de baixo para cima, ou mexidas desse tipo, eu não preciso dessa bola. Mas a vida exige que cada um de nós resista aos terremotos em torno, né? Todos os dias. Então eu pergunto, Beatriz, como está a tua bola? Minha bola tá... Tô sem a bola. Eu ultimamente perdi as minhas bolas. Mas, doutor Maia, aqui uma amiga diz assim, ó, meu ex-marido, ele não podia... Como é? Meu ex-marido, eu não podia deixar de prestar atenção quando ele voltava da casa dos parentes. Ele costumava roubar a calcinha de alguém. São taras, né? Porque por isso que eu te lembra que eu já falei que o Freud, quando apresentou 3 ensaios sobre a sexualidade, ele disse que a criança era um polimorfo, um perverso polimorfo. Então, cada um de nós teria, assim, um tipo de perversão que pode estar ligado a um objeto de valor. Quer dizer, chama-se objeto transicional. Eu me lembrei daquela menina no 3º ano da faculdade lá de medicina, quando eu dava aula, e eu estava falando sobre objetos transicionais e disse assim, por exemplo, uma bonequinha, um paninho, um bichinho, um ursinho, um travesseirinho, pode ser um objeto de segurança que vocês carreguem na vida e tenham cada vez mais junto e mantenham. É muito comum, né? É muito comum. Aí a menina veio depois e disse, doutor, entendi, eu vou chegar em casa e vou jogar fora meu paninho. Eu estou com 23 anos e ainda aquele paninho lá dentro do armário, todo sujo. Aí na outra aula, a guria nem falou na aula e me pegou na saída e disse, doutor, eu peguei o paninho, cheguei em casa, levei, eu vou jogar isso no lixo, vou botar fora. Quando eu entrei perto da cozinha e fui para a área para jogar no lixo, me deu uma crise de ansiedade, eu fiquei paralisada, não conseguia andar, corri e guardei no armário. Então tu vê que o objeto transicional traz uma força, uma medalha, um talismã, e tem força transicional. O objeto, para mim, e o valor que o objeto tem, me dá segurança. Então, a calcinha, que é uma coisa mais perversa, pode estar ligada a esse tipo de perversão polimorfa que nos habita e vai conosco a vida inteira. E a gente pode ter alguma coisa assim nem se dá conta, então? Sim, eu me lembrei uma vez que eu estava saindo de um aniversário com os amigos, e aí uma das mulheres de um colega estava com a mala ali perto do ônibus que a gente ia pegar dessa festa no interior de aniversário. E aí lá em cima da mala tinha um travesseirinho assim, daqueles bem pequenininho, todo manchado, sujo entre aspas, era manchado. Aí eu digo, pô, fulana, mas tem um nenê? Aí ela olhou para mim e disse assim, o teu colega, mas ele não dorme sem esse travesseirinho. Tu vê. É um objeto de valor transicional em que muita da segurança está investida ali. Então, se eu perco ou tenho... E tu vê que todos os investimentos que nós temos é de valor em alguém ou em alguma coisa. Então, tu vê como eu sou vulnerável a perdas e a situações onde eu perco o controle. Nós somos uma coisa tão frágilzinha, né? Tão destruidora, é tão destruidora, assim, o ser humano é tão violento e ao mesmo tempo tão frágil, né? Isso é quase uma maldição, né?
Então, por isso que eu digo, vamos construir a bola. Mas aí que tá, da onde tirar todo a capacidade de gerar o material, né? O material para construção, tirar da onde? Pois é isso que eu digo, essas possibilidades de eu aprender com a experiência é a melhor delas. E qual é a maneira de aprender com a experiência sem estar numa terapia? É o conhecimento. Quanto mais tu é capaz de ler e ter curiosidades e te misturar com o mundo da experiência, a essência é sempre uma busca de essência. Então, essa bola é uma essência das vivências que eu estou tendo aqui e agora, que eu guardo para mim como experiências internas que me dão essa sensação de não vazio interno. Porque uma das coisas mais difíceis hoje é o sentido da vida interno de cada um de nós. Se tu observar, tudo parece que está ligado ao fora. Se eu perder o fora, eu desapareço. E o grande problema que todos nós enfrentamos é a idade, a velhice e a morte. Até eu me lembrei a vida de Ilyich, de Leon Tolstói, que é um cara que viveu assim, separado do mundo o tempo todo, isolado, e quando ele chega perto da morte, todo o sentido de vida aparece nele, e ele abre um campo que seria isso que eu estou falando, um sentido maior de existência próximo da morte. Então, todas as experiências que passam por nós morrem. Eu vou perdendo, eu vou me desgastando. Assim eu vou gerando em mim essa essência que nós usamos como exemplo a bola. Eu aguento os tremores da vida. Meu filho, Dr. Maia, pediu para ir morar com o pai. Estamos separados há mais de 20 anos. E o meu filho está com quase 30. E agora, por alguma razão que eu desconheço, ele veio com um papo dizendo que preferia ter desde sempre morado com o pai. E virou a cara para mim, eu não entendo nada. Aí de novo, né? Mas um menino com 40 anos ainda morando com ela? Aí que está, né, Beatriz? Então nós estamos vivendo situações complexas que nos dá, que a gente recebe assim uma informação altamente resumida. Sim. Então nós temos que examinar a relação dele com a mãe durante esse período todo. E ainda ter que pedir licença para ir morar com o pai? Sim, porque ele se viveu com a mãe todo esse tempo, ele pode estar vivendo uma situação, vamos dizer, de incapacidade mais ligada à masculinidade e à independência dele. E o pai surgindo, então, como agora com 40 anos, eu consigo ver o pai numa linha masculina de independência. Então eu peço licença para a mãe, porque parece que o rapaz não quer brigar com a mãe, mas quer a licença dela de morar com o pai. Se ela for capaz de... pode ser chamada, como a gente chama, licença poética, né? Podes fazer isso, meu filho, para experimentar o que tu queres com o teu pai. Eu estou aqui sempre te esperando. Tu sabe que nós vivemos esse tempo todo juntos, mas eu acho que se tu tem essa vontade, vai. Agora, que é estranho de ouvir, né? É muito estranho ouvir isso. Uma pessoa ter que pedir para uma mãe com quase 40 anos para ir morar com o pai. Deve ser algum... Ela não está contando tudo aqui, né? Não, ela deve ter uma relação com ele de muita dependência dele com ela e dela com ele. E ele está querendo uma liberdade maior. Pode ter alguma coisa a ver com a sexualidade dele ou a capacidade de ser ele na linha masculina e se identificando mais agora com o pai depois desse tempo todo. E ela como mãe mais, vamos dizer, dominadora e que o manteve perto. Porque quando a gente nasce, a gente sai de um útero físico, mas depois eu entro num útero psíquico. E determinados filhos
podem ficar no útero psíquico da mãe e da família quase a vida inteira. Eu tenho que nascer de novo, psicologicamente, saindo do útero psíquico da família e criando uma estrutura minha. Mas as famílias são muito protetoras e hoje em dia querem manter o útero psíquico muito forte, né? Sim, tem até aquela história agora que estão dizendo, né, que os filhos estão saindo de casa bem mais tarde do que na nossa época. Na nossa geração, aos 17, 16 anos, a gente estava querendo, de qualquer maneira, ter a vida independente, morar com alguns amigos, e né, a gente estava numa efervescência. Agora, hoje, realmente... Uma das coisas que eu me lembrei agora é que nós vamos discutir, não a semana que vem, seria o Embalos de Sábado à Noite na segunda, né? Mas na próxima semana nós vamos discutir o filme que fez um efeito muito grande recentemente, que é a Anatomia de uma Queda, que mostra bem essa problemática filho, mãe, pai. E tu vê que isso é um dos pontos mais importantes de entender relacionamentos mais complexos como esse, né? Então, é uma coisa que todo mundo está vivendo hoje e por isso tem uma curiosidade muito grande, por isso o impacto desse filme, que foi muito falado e que quase tirou o Oscar do Oppenheimer, né? Pois é. O que a gente sente assim é quanto as famílias não tem mais o mesmo estilo de antes, mas o apego é o mesmo, né? Porque o apego não muda em qualquer século, em qualquer sociedade, o apego é o mesmo. E nesse filme aparece o que nos Estados Unidos está aumentando cada vez mais. Não mandar o filho para a escola, educar em casa. É uma forma de proteção exatamente de que nos Estados Unidos também acontecia muito que um filho chegava aos 18 anos, 19, ia para a universidade e se identificava de tal forma com os grupos na universidade que os pais perdiam o contato com ele. Não era mais aquele filho até os 18 anos. E isso gerou muito problema familiar e aí talvez esse aumento, que hoje no Brasil está tendo lugares em que estão propiciando isso, né? Um dos pais se propõe a ser o professor do filho em casa, para evitar o mundo lá fora. Mas aí o dia que ele sair, que ele for para a rua, ele vai ver o quê? Vai descer de helicóptero em Marte? Mas então, esse é o filho, aquele que tu falou que os pais têm que ir no emprego. Aham. Porque é essa visão, assim, né? Se tu joga para o mundo, ele pode meio que se perder ou qualquer coisa assim, porque não vai saber, né? As escolhas que tomar, né? Tá meio sem direção, enfim. Agora, se por acaso tu deixa ele dentro de um domo, né? De cristal, bem cuidado, sem nenhum risco, e depois ele ou morre o pai ou morre a mãe, e ele se vê sozinho, e aí? Isso, tu sabe que tem uma estatística que avaliou filhos de pobreza máxima ou favelas ou lugares onde o futuro é uma incógnita. E descobriram uma coisa interessante, que em cada 3, um dá certo. Olha só que coisa interessante. Como é que é essa? Eu poderia repetir, por favor? Uma estatística feita assim de que buscar pessoas, acompanhar pessoas que nascem em favelas, em zonas pobres, e que o futuro, tanto de estudo como de possibilidades maiores, é muito ralo. E descobriram que, nessa estatística, de cada 3 indivíduos, um dá certo. Altíssimo nível, né? Sim, mas aí passa na cabeça da gente aquela coisa da estrela, né? A pessoa está predestinada. Mais ou menos uma coisa assim. Mas seria, então, uma capacidade pessoal vinculada a identificações com o pai e a mãe, de buscar certezas ou caminhos que levam a esse sucesso social. Sim, vamos pegar um caso assim, que é um caso emblemático, é o caso do Lula, né? Uma família miserável, pobre, pau de arara,
sem nenhuma chance, o cara já é presidente do Brasil pela terceira vez. Exato, quer dizer, tu vê que é um representante nítido desse grupo que vem de um sem sentido, né? Uhum. Por último aqui, doutor Maia, conversando com uma criança, nem tão criança assim, porque é muito maduro, ele me disse que não gosta de determinado tipo de humanos. E eu não sabia o que dizer para ele, e eu disse: gostar tu não precisa gostar. O que tu tem que saber é que tu tem que respeitar. Errei ou acertei? Não, tu deu uma ideia para ele assim, de que se tu não gosta, tu tá tendo uma atitude interna de rechaço àquela pessoa. De novo, eu diria assim, vamos buscar por que eu não gosto de certo tipo de pessoa. Eu estou lidando com preconceito meu ou é uma realidade mesmo? Se eu lido com uma visão porque se eu sou crítico, geralmente a crítica sempre está baseada num preconceito meu e numa certeza minha. Se eu sou capaz de revisar minha certeza e o meu preconceito, eu cresço em capacidade de autopercepção. Senão eu tenho uma certeza de que tem gente que não presta e que essa não presta e que não adianta chegar perto. Então, aí eu fico restrito com meus preconceitos e certezas. Então a minha fé é muito melhor que a tua, né, Beatriz? Sempre. 100% das vezes. Agora, nesse caso aqui, quer dizer, porque eu não sou também obrigada a gostar de tudo. Tem coisas que eu não gosto, agora eu tenho que respeitar. Mas relacionamentos é que nem comida, né? Eu normalmente busco o que eu gosto. Então, nas relações com os outros, eu tenho que buscar afinidades também, né? Eu acho que a linha crítica persiste no sentido positivo. Agora, se eu estou sempre criticando, estou sempre me sentindo meio mal, e as pessoas, como é, o inferno é os outros, aí eu tenho que olhar para ver se eu não crio o inferno e projeto nos outros, né? E o contrário, doutor Maia, essa moça falou que o ex-marido gostava de roubar calcinhas dos parentes. Pois bem, eu tive também um namorado que exigia que eu saísse e andasse sem calcinhas. Olha que coisa mais louca. Não, aí as linhas perversas, como eu disse, polimorfas, são as mais variadas. A intimidade das perversões só aparece nas intimidades maiores com as pessoas, né? Mas se tu for ver os níveis de perversão, assim, de linha sexual, elas são as mais diversas possíveis, né? Então, ele provavelmente teria uma ideia de por que era tão bom que ela não tivesse roupa íntima. Pois é, me lembrei daqueles 50 tons de cinza, né? Que ali aparece 50 tons de cinza, significa zonas intermediárias entre o que seria certo e o errado. Essa é a zona perversa. Agora depende de aceitação também, né? O fato dele pedir não quer dizer que eu vou dizer sim, né? Não, aí a discussão pode ir avante, né? Vem cá, mas eu não me sinto bem sem calcinha. Não, mas é que aí começa uma abertura que poderia ser uma terapia de casal, né? Pois é. Mas essa é aquela linha que separa o certo para ti e o certo para mim. Porque não tem uma coisa assim concreta, né? Então, mas aí entra o mais problemático de tudo que a gente percebe. É a nossa incapacidade, que só aumenta a nossa incapacidade de dialogar. Por causa dos preconceitos maiores que nos habitam. Então, se eu não consigo dialogar, os meus preconceitos são mais rígidos. Se eu consigo dialogar, mas querendo vencer o outro, eu tenho um poder maior de convencimento. Isso me faz bem. Então, tu vê, tem vários níveis de dominação em que as minhas certezas passam a ser críticas do outro.
E eu estou querendo, na nossa linha aqui de verificação, ver o quanto de certezas maiores eu tenho que me impede de ver a complexidade do mundo e das relações. Mas eu não quero, porque me deixa ansioso. Estou falando assim, de que eu tenho que diminuir as certezas e o que me orienta e as minhas ideias. Bom, mas então é uma escolha tua. Tu pode ficar carregado de certeza no teu grupo e te sentir muito bem. Não, ninguém está criticando o teu mal-estar ou o teu lugar de estar bem. Mas o que nós estamos vendo é que para abrir campos novos de relacionamento, eu tenho que me dar conta do grau de preconceitos e certezas que eu tenho, porque senão o outro tem que se adaptar a mim. E aí a relação fica prejudicada. E agora, para encerrar mesmo, quer dizer, a gente não precisa ter opinião formada sobre tudo o tempo todo. Eu sempre aberto a conhecimentos e a entender que o nosso ambiente é de alta complexidade. Sempre, por isso que a teoria da complexidade é uma das formas avançadas de entender o mundo. O Bauman, aquele filósofo famoso, diz que o nosso mundo líquido significa que tudo que é rígido e compacto tende a se diluir e desmanchar. E se eu olho o rio como um caminho, o rio é um exemplo assim de caminho muito bom, né? Porque se ele encontra uma montanha, o que ele faz? Ele circula, porque o objetivo dele é chegar no mar. Então, quando ele chega no mar, ele chegou no propósito dele. Aí como é que diz o Alok, aquele nosso famoso DJ? Quando o rio chega no mar, ele perde a identidade. Não, ele ganha a identidade do mar. Uhum. Ele passa a ser. Isso, eu ganho poder. Nossa. Doutor Maia, segunda-feira, depois de amanhã, 20 horas, Cine Psiquiatria, ao vivo, com o Rogério da Paz e o Marco, que ficou impressionado com a tal criança amorfa, né? Perverso amorfo, ficou bem impressionado. Então, a partir das 20 horas ao vivo, é isso? E aí vai entrar o filósofo, aquele que é professor em Roma, na Universidade de Roma e na Sorbonne, na França, que é o outro, que é agora me fugiu o nome dele, mas ele não entrou... O Francesco. Ele estava gripado, né? Então, tá. 20 horas na segunda-feira, ao vivo, vou estar acompanhando vocês e convido todo mundo para acompanhar também, e agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui, o fato do senhor aceitar conversar com a gente aos sábados na Manaua. Obrigado. Tá, um abraço para ti e para os ouvintes, todo mundo. Ok, gente, nós também estou indo embora, quero mandar um abraço para todo mundo, obrigado por quem participou, obrigado por quem conversou com a gente aqui, obrigado por quem só ouviu, e é isso. Na boa, na paz, de lance, né, com tranquilona, a gente passa o final de semana e eu volto na segunda-feira. Se tudo der certo, eu volto na segunda-feira a partir das 9 horas. Amanhã, amanhã não, porque amanhã... amanhã. Amanhã, domingo, às 19 horas, nós temos aqui ao vivo também o Adroaldo Bauer Correia na nossa programação. Grande beijo e até segunda.